Senhoras, senhores, meus queridos irmãos espíritas, meu abraço muito fraterno, com votos de paz para todos nós. Os irmãos não acreditam na nossa luz própria e eu sou obrigado a ter essa luz artificial para me recordar o tempo todo do meu Rio de Janeiro. O nosso tema da manhã de hoje, a educação para a paz, nos remete a algumas necessárias reflexões que buscaremos desenvolver aqui com os senhores, de uma forma que nos permita fazer um passeio pelos ensinamentos espíritas e voltar esses ensinamentos para essa ânsia, para essa necessidade de todos nós, que é a ânsia pela paz, a necessidade da paz. No nosso primeiro momento, gostaria de enfocar uma pergunta de O Livro dos Espíritos, feita por Allan Kardec aos imortais, e por eles respondida, que é a pergunta de número 685, item A. E depois que os Espíritos respondem ao codificador a respeito das questões sociais, da proteção aos necessitados e da importância de que a sociedade se tornasse a família ou a extensão da família daqueles a quem faltasse o necessário para a sobrevivência, Allan Kardec adita uma nota importante. E nessa nota ele nos fala que há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Então ele está chamando a atenção, essa é a continuação da sua nota, e nesse parágrafo ele começa por dizer que há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança, não se costuma levar em consideração, e sem o qual a ciência econômica não passa de mera teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Por que ele diz que não é a educação intelectual? Porque não se precisa fazer muito esforço para que grande parte das famílias entendam que seus filhos precisam dessa educação intelectual. Raros são os pais que não tenham vontade, que não insistam para que seus filhos frequentem escolas, para que seus filhos conquistem esses galardões da intelectualidade. Então, é comum que os pais se interessem por isso. Então, essa parte não é a que está fazendo mais falta no mundo, já que é um interesse comum. Mas ele diz que é a educação moral. Não nos referimos, porém, continua ele, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Ora, ele está dizendo-nos aqui que não se refere à educação moral pelos livros, aquela em que as pessoas assimilam, memorizam excertos bonitos, palavras bonitas, textos maravilhosos, e ficam nisso. Apenas uma cultura livresca, exatamente com esse sentido pejorativo. Uma cultura livresca. A gente lê, guarda na cabeça e fica recitando onde há interesse essas coisas que se leu no livro. Mas ele diz que é a essa educação que corresponde à arte de formar os caracteres, aquela a qual ele se reporta.
A arte de formar caracteres. A educação tida como a arte de formar caracteres nos remete ao velho latim, em que ars, donde veio arte, não tinha a acepção que tem hoje arte, em que a gente fala dos artistas. Arte para nós é o que fazem os cantores, os pintores. Ars, latino, corresponde ao métier francês. Era arte fazer, era arte a profissão, era arte que deu a palavra artesão, aquele que confecciona, aquele que faz, aquele que elabora. Tinha um sentido profissionalizante. Não era o artístico da nossa concepção contemporânea, da nossa concepção atual. Era a arte, profissão, capacitação, habilidade de ou habilidade para. Então é por isso que Allan Kardec diz que consiste na habilidade de formar caracteres, na capacidade de formar caracteres, ou de formar os caracteres. Então, nós começamos a entender que não é uma coisa diletante a que ele se referia. Para muitos, quando ele diz é a arte de formar os caracteres, dá-se a impressão, ou pode dar a impressão, de que é uma coisa para algumas pessoas apenas. Mas, quando nós entendemos o que significa essa arte, habilidade e capacidade de formar os caracteres, nós entendemos que todos deveremos desenvolver essa habilidade, essa capacidade, esses recursos de formar os caracteres. É a essa educação a que ele se reporta. Porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Já que quando destrinçamos o termo educar, encontramos duas partículas latinas, o ex e o ducare. O ex, a expressão que indica para fora, e o ducare, a expressão que indica puxar. Puxar para fora, extrair. Este é o sentido da educação. Verificar os valores que o indivíduo já porta, a fim de que a gente saiba o que é necessário adicionar, o que é necessário reforçar, o que é necessário apenas emoldurar, porque já está pronto. De modo que Allan Kardec se refere a essa educação, a arte de formar os caracteres, a habilidade, a capacidade de formar os caracteres. Então é a partir dessa alusão de Kardec em torno da educação que nós vamos analisar alguns quadros, algumas questões, exatamente para fazermos a ponte a essa conceituação kardeciana do que vem a ser educar. Naturalmente, que quando falamos que educação corresponde ao conjunto dos hábitos adquiridos, podemos generalizar. Conjunto dos hábitos adquiridos, hábitos intelectuais, de leitura, de visita a museus, de visita a uma pinacoteca, de visitas a uma casa de cultura qualquer. O hábito de ir ao cinema, de assistir a bons filmes, de ir ao teatro, de gostar das peças, de ler as obras correspondentes às peças a que vamos assistir, para que a gente entenda, já que no palco os atores não vão poder trabalhar o texto inteiro, mas aí a gente conhece o texto e avalia o que é que eles estão representando. E isto que a gente chama de cultura, a gente adquire com os hábitos educacionais da boa leitura. Quando hoje se diz que a nossa população, que as nossas crianças, que os nossos jovens detestam ler, não é por culpa do computador, é porque aqueles incumbidos da sua educação não valorizam mais isto. É porque aqueles encarregados dessa arte abriram mão dessa prerrogativa.
Então é melhor deixar a criança de frente do vídeo do que permitir que ela viaje nas páginas de um bom livro, como aconteceu com a infância de muitos de nós que aqui nos achamos, com as leituras de Monteiro Lobato, com as leituras de Rui Barbosa, O Tesouro da Juventude, que era uma consequência da gente ter lido Monteiro Lobato na infância e outros autores de nossas épocas. De modo que as coisas não estão perdidas porque a fatalidade as fez perder-se. As coisas se estão perdendo pela inabilidade daqueles que deveriam ser os artistas da formação dos caracteres, os artesãos da formação dos caracteres. É mais fácil deixar para lá, dá menos trabalho. Nós estamos vivendo a era da acomodação. E para que esquentar a cabeça, se tem a televisão que faz tudo? Só que a televisão já nos dá tudo pronto. E as gerações mais mocinhas, mais novinhas, vão perdendo a capacidade de criar. Quando a gente lia os livros, lia as descrições, imaginava o resto. Quando a gente ouvia a novela na rádio, ouvia os sons, supunha o cenário, criava, elaborava. Hoje que tem tudo pronto, se a gente não falar tudo claro, as pessoas não entendem. Se a gente não disser tintim por tintim, elas não fazem mais as inferências, que corresponde ao fato de a gente saber subjetivamente. De modo que essa área da educação mexe no lado intelectual, mexe no lado espiritual, porque também nos desacostumamos a sentar com as nossas crianças e orar com elas, na hora de dormir, ao acordar de manhã. Porque a gente já acorda as crianças correndo, porque tem que ir para a escola, e nós já acordamos em cima da hora. Quando chegamos em casa, elas já estão dormindo. Porque chegamos do clube, chegamos do trabalho, chegamos da universidade, chegamos de onde for. Já não temos mais tempo de orar com ela, como as nossas mães faziam conosco. Vamos falar com o Papai do Céu. As mães católicas faziam seus filhinhos postarem as mãos para falar com o Papai do Céu. As mães espíritas diziam que Papai do Céu estava ali junto de nós. O anjo da guarda estava ali junto de nós. Precisaríamos agradecer a eles. Hoje a gente deixa por conta e justificamos sempre que não temos tempo. No início do ano passado, os Estados Unidos da América do Norte divulgaram uma pesquisa a respeito do tempo dos estadunidenses e concluíram que na era em que os Estados Unidos não tinham mais como facilitar a vida doméstica, tudo que se pensar tem para facilitar, de apertar botões, de comidas rápidas, fáceis, máquinas que fazem tudo, que lavam, que enxugam, que passam, tudo. Os estadunidenses alegavam não ter tempo. E aí, ouvindo os amigos espirituais, eles nos disseram que quando o Criador permite que a Terra alcance determinada gama de progressos tecnológicos para facilitar a vida material das criaturas, a dona de casa não precisa ficar a manhã toda para preparar um almoço para se comer em 10 minutos e passar a tarde toda lavando louça e começar o jantar e passar o dia nessa desesperada correria. Então tem máquina que faz. Para quê? Então informavam os bons espíritos. Para que nós tivéssemos tempo, para que nós tenhamos tempo de aplicar esse tempo que não utilizamos para serviços braçais,
na arte de nos descobrir. Aplicar esse tempo ou parte dele no espírito. Fazer um bom curso de música. Ler sobre música. Sobre pintura. Pintura em tecido, em louça, porcelana, do que for. Aprender as coisas que enaltecem. Ter tempo de meditar. Principalmente no ocidente das excitações. Só que quando nós arranjamos uma máquina que faz o nosso serviço, a gente arranja mais um emprego para ganhar mais dinheiro. Aí eu arranjo outra máquina que me substitui em casa, eu arranjo outro emprego porque agora eu vou comprar mais coisas. E entramos nesse mundo consumista como era o mundo dos Estados Unidos, como é o mundo dos Estados Unidos. Agora, quando nós infartamos de tanta hiperatividade e chegamos no mundo espiritual, o que a gente diz aos espíritos guias? Não tem o que dizer, é voltar. Se conseguir, porque às vezes os ligeirinhos do além já estão lotados. E a fila está grande. Mas eu podia já ter resolvido isso. Recordo-me do livro Há 2000 anos, quando o senador Públio Lentulus se defrontou fisicamente com Jesus. E ele sentiu todas aquelas emoções que se dizia sentir, que as pessoas afirmavam sentir na frente daquele homem especial. Sentiu vontade de ajoelhar-se, sentiu vontade de reverenciá-lo, mas o orgulho do senador deixou de pé. E Jesus Cristo se dirige a ele e lhe faz a célebre proposta que ele estava diante da encruzilhada da existência. Poderia decidir naquele momento a sua adesão à mensagem de vida ou esperar que os milênios o fizessem escolher. Dirá mais tarde o Espírito Emmanuel, o mesmo senador do passado. De forma ignorante, o senador preferiu a rota dos milênios. Estava na encruzilhada. Era difícil romper a carapaça do orgulho. Então ele escolheu. E nós assim, nas devidas proporções, fazemos o mesmo. Estamos tendo oportunidade agora. Temos várias empregadas, recursos, facilidades. Aí a gente arranja mais emprego, mais isso, mais aquilo. Para ganhar mais dinheiro, para aparentar mais, para dominar mais, para ser mais, para fazer mais. Daqui a pouco vem a tão amada desencarnação. E por mais que eu tenha erguido um império de coisas, eu vou ter que deixar tudo isto. E aquilo que eu podia levar comigo, que é a única riqueza levável, não tive tempo de fazer. Aquela que o ladrão não rouba, que a ferrugem não consome, que a traça não corrói. Daí, nós queremos trabalhar essa proposição de Allan Kardec, da arte da formação dos caracteres, aquela que muda os hábitos, nesta manhã aqui com os senhores. Vamos começar pensando nessa educação como conquista da paz conosco mesmos. Conosco mesmo, conosco mesma, no caso de sermos homens ou mulheres. Primeira reflexão diante de mim: por que é que eu estou no mundo? Uma daquelas célebres perguntas da humanidade: quem sou eu? De onde eu vim? O que é que eu faço aqui? Por que estou no mundo? Se partirmos do princípio de que Deus não se equivoca, de que não há uma só realização da divindade, que não tem uma razão profunda para a vida, que não tem um motivo profundo para a vida,
nós estamos na Terra para atender a esse quesito importantíssimo e intransferível da nossa evolução. Estamos no mundo como um aluno se encontra na escola, ou numa escola, para realizar uma aprendizagem. Estamos no mundo para desenvolver habilidades, capacidades, com os recursos, com os materiais didáticos que encontramos mundo afora. Então, eu sei por que eu estou aqui. Eu não estou aqui por um capricho divino. Eu estou aqui por uma lei divina, que impõe que todos nós deveremos chegar à perfeição. Essa é a imposição divina. Que impõe que todos nós deveremos ser felizes e não apenas ter felicidade. Nos acostumamos a ter felicidade. E, obviamente, tudo aquilo que a gente tem pode deixar de ter. Tudo que a gente tem é um penduricalho na evolução. É importante que a gente seja, porque o que a gente é intransferível. O que a gente tem pode mudar de mãos. Até o corpo que a gente tem pode ir embora, por mais que eu queira preservar ou segurar. Nada das coisas que existem à nossa volta de fato nos pertence. Coisas nenhumas nos pertencem. De modo que, quando eu me dou conta dessa pergunta, por que eu estou no mundo? Se me apercebo, ou se concluo firmemente, de que eu estou no mundo para evoluir, começarei a me investigar. Eu estou evoluindo na relação comigo mesmo, comigo mesma? É o primeiro item que a gente se questiona. Ora, depois nós que estamos sabendo o que é que nos trouxe aqui, o que é que nos internou aqui, por que é que a gente está no planeta, vamos começar a pensar, por que é que a gente não tem paz? Por que é que a gente não é feliz? Eu estou num mundo criado por Deus. Eu sou uma criatura de Deus. Eu tinha tudo para ser feliz. Eu tenho tudo para ter paz. Mas por que é que eu não tenho paz? Porque eu não aprendi a ser pacífico. E aí eu digo, perdi minha paz quando meu marido foi embora. Perdi minha paz quando morreu meu filho. Perdi a paz quando perdi o emprego. Então essas coisas que a gente perde são as coisas que não eram nossas. A gente as detinha, mas não as havia assimilado. E por que isto? Porque não aprendemos a viver de conformidade com a verdade que a gente já conhece. A gente perde a saúde porque não a preserva. Enquanto nós temos saúde, ainda a gente não é saudável moralmente, emocionalmente. Ah, eu tenho saúde, eu posso virar à noite. Aí a gente vai queimando, porque nós desconhecemos a carga de fluido vital com a qual reencarnamos. Há pessoas que farreiam a vida inteira, se intoxicam a vida inteira e morrem nonagenárias. Mas há outras que, se fizerem a mesma coisa, elas vão morrer aos 30 anos, aos 40 anos, aos 50 anos, deixando muita coisa por fazer. Os excessos de toda ordem, nós cometemos. Desde os excessos da mesa,
aos excessos da brincadeira, aos excessos da alegria, porque a nossa alegria ainda não é a alegria da pessoa alegre, é a alegria da pessoa que tem alegria. Eu vou tomar uns birinates para ver se eu me alegro um pouco. Olha só, é postiço, porque o alcoólico me excita e eu fico fazendo momice, imaginando que isto seja alegria. Isto é momice. Diriam os cariocas, é pagar mico. Porque a gente faz aquele monte de tolices, porque a gente está com a mente desarrumada, aí passou o efeito etílico, eu volto à minha tristeza outra vez. Eu volto à minha depressão outra vez. Então o alcoólico é um estimulante. E se eu preciso de um estimulante, é porque eu não sou aquilo. Eu estou simulando, graças a um efeito de uma droga. Da mesma forma que uma pessoa depressiva vai ao psiquiatra, e o psiquiatra lhe dá um remédio para manter o seu humor num estado melhor. Assim fazemos aqueles que usamos os birinites, os aperitivos, para ficar alegre, ficar contente. Aí tem que beber sempre, para manter aquele estado hipócrita, ilusionista, de que a gente é alegre. Só que a gente ainda não é. A gente está alegre. E isto em alguns, porque os birinites em outros deprimem. A pessoa bebeu para ver se ficava alegrinha, aí deu aquela pachorra, aquela baixa de tônus. Há uns que começam a chorar. Há outros que vão dormir. Como há outros que ficam violentos, agressivos, petulantes, ousados, irresponsáveis. Então os efeitos são os mais variados, porque a gente não é alegre, a gente quer simular uma alegria, e o efeito etílico em nós, ou o efeito de qualquer outra droga para isso, vai gerar em cada indivíduo, em função da sua estrutura neurológica, em função de sua bagagem moral, em função de seus recursos gerais, consequências diferentes. Viver de conformidade com a verdade que a gente já conhece é uma bênção. Todos nós ouvimos nos meios de comunicação comuns as referências ao tabagismo, as referências sobre os alcoólicos, as propagandas. Se a gente beber, não dirige. Se dirigir, não beba. Só que entra por um ouvido e sai por outro, porque nós estamos sempre achando que aquelas coisas ruins que a gente vê na tela não vão acontecer conosco, acontecem com o vizinho. Só que a gente esquece que o vizinho também está pensando a mesma coisa. Acontece com o vizinho, que somos nós. E somente quando as coisas dantescas acontecem, a gente se lembra de que podia ter sido tudo diferente. Se eu tivesse me ajustado à verdade que conheço. Nós sabemos que viver assim é que é o correto. O que é que precisamos para viver assim? Que a dor chegue. Quando a dor chega, todos nós nos enquadramos. Já é tarde, ela já chegou. O trabalho de vacinação, o trabalho que poderia nos privar do sofrimento, profilaticamente, a gente não fez. Porque a gente estava achando que aquilo só ia acontecer com o vizinho. Ter câncer? Imagina, minha família toda forte. Meu avô morreu com 100 anos, minha avó comia tocinho de madrugada. Só que eles eram eles. Não tinham a carga que eu tenho, o karma que eu tenho. Que cada um de nós é um. A gente herda dos parentes a parte biológica, a parte moral não. Os crimes, os erros são nossos. As virtudes são nossas. E cada um tem as suas, cada um tem os seus. Eu sei o que é certo, mas está todo mundo fazendo errado.
Aí eu não tenho coragem de ser o patinho feio. É muito importante essa questão. Um psicólogo norte-americano que vive no Brasil há muitos anos, em Pernambuco, casado como brasileira, doutor Carraher, escreve um livro muito importante nos anos 70, que se chama O Senso Crítico. E nessa sua proposta em torno do amadurecimento do nosso senso crítico, ele diz que diante dessa onda de selva global em que todo mundo quer ficar igual a todo mundo, se aparece uma loura poderosa na telinha, as mulheres todas enlourecem. Se aparece um artista poderoso que põe um piercing no nariz, que põe um batoque no beiço, toda garotada, e alguns velhinhos também, entram na onda. O Carraher propõe que a gente se defenda dessa opinião massiva individualmente. Nós não podemos, segundo ele, esperar que toda a massa haja certo para que a gente haja certo. Porque eu não posso garantir se a massa tomou consciência. Eu já tomei do que é certo, do que é errado. Então é muitíssimo importante, porque nós vamos responder individualmente por nós. Por mais que eu seja agarrado à minha família a mim, na hora que eu passo mal, eu sou hospitalizado sozinho. A família vai lá, se reveza, fica um, vai outro, mas quem está na cama sou eu. Quem leva picada sou eu. Quem entra no bisturi sou eu. Então sou eu que tenho que entrar na porta estreita sozinho. Então eu tenho que viver o que eu conheço sozinho. Ah, mas meus filhos não adotam, mas eu já sei que eu tenho que fazer assim. Ah, mas meu marido não gosta, é um problema dele, eu sei que eu tenho que fazer assim. Ah, mas minha mulher abomina, mas eu sei que é assim que se vive. Então, individualmente, nós somos responsáveis por nossas vidas. Depois a gente é responsável em nível de família. Mas até onde os pais são responsáveis por seus filhos? Até o ponto em que seus filhos não acionam o livre-arbítrio. Seu próprio livre-arbítrio. Porque se um pai, se uma mãe quiserem que seu filho coma e o bichinho não quiser comer, não adianta. Eu abro-lhe a boca, ponho a comida, depois ele esgurgita. Põe para fora. Porque ele não quer. Então, tudo que diz respeito ao indivíduo, só o indivíduo é que manda. Só que nós utilizamos um raciocínio falsário. Ah, todo mundo está fazendo. Aí a gente se permite. Todo mundo está usando. A gente se permite. E não passamos para os nossos filhos esse valor. Você responderá por você, por si mesmo. A gente vai com os amigos até onde seja digno e justo. Mas quando eles entrem para a indignidade, para a injustiça, estamos fora. A menos que eu queira. Já não poderei dizer que entrei naquela situação por causa deles. Eu entrei porque eu quis. Como se eu quiser, não entro. Então, essa questão de vivermos de conformidade com a verdade que a gente já conhece é muito importante para a paz interior. A minha consciência me respalda. Não, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Puxa, mas você deixou mal as pessoas. Não deixei não, elas que ficaram mal, não mandei elas fazer aquilo. Eu sabia que eu tinha que dirigir corretamente, que andar na mão.
Por que eu ia fazer a contramão? Só porque todo mundo faz? Mas não é verdade que todo mundo faz. Esse é um discurso fingido que a gente utiliza para se justificar. Tem muita gente agindo certo, só que a gente não tem olhos para quem está agindo certo. A gente tem olhos para quem está agindo equivocadamente, porque corresponde ao que a gente quer. Na nossa experiência cotidiana, e os senhores devem tê-las, há pessoas que nos vêm pedir um conselho, por exemplo, e a gente o dá. Aí, pela reação da pessoa, a gente viu que ela não gostou. Não era aquilo que ela queria escutar. Ela não veio pedir um conselho, ela veio pedir uma confirmação do que desejava. Aí ela vai e pergunta a outra pessoa, que lhe disse alguma coisa que também ela não gostou. Ela pergunta a terceira, a quarta, até encontrar alguém que diga o que ela quer ouvir. Graças a Deus, alguém que me entende. Não, todos haviam entendido, só que não era o que ela queria. Até que eu encontrei alguém que me entende. Nós somos pessoas exatamente assim. Queremos colocar nossa vontade, nossa responsabilidade, nosso livre-arbítrio nas costas de alguém. Respaldar a nossa postura na opinião de alguém. Não serve qualquer opinião. Só aquela que diga o que a gente deseja escutar. Lógico que a nossa consciência não nos libera. Eu sei lá no fundo que estou fugindo dos meus compromissos. Eu sei que poderia agir e viver e fazer diferente. Eu sei. Por isso Jesus Cristo assevera que os erros cometidos contra o Espírito não têm perdão. Não podem ser perdoados. Tudo que eu erro, sabendo que eu erro, ninguém me pode perdoar. Eu só que me posso perdoar. Então existe, fala-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, e o céu e o inferno. Eu tenho a necessidade de expiar o erro que eu sabia que estava cometendo. Eu posso ir para o inferno, mas essa eu não deixo passar. Sabe? A gente sabe. Então, é esse não viver conforme a verdade que a gente conhece que nos tira a possibilidade da conquista da paz. Se eu carrego aquela coisa me fornicando por dentro, não tenho condição de ter sossego. Não há possibilidade de ser pacífico, de alcançar a paz. Não há como. Estou atormentado por remorsos, por complexos de culpa. Como é que eu posso ter paz interior? Como é que eu posso ser pacífico? Logo, é importantíssimo que eu comece a me educar, modificar meu caráter, mudar meus hábitos. Já que educar é a arte de mudar hábitos, de formar os caracteres. Finalmente, nessa linha de viver segundo a verdade que a gente conhece, nós pensamos em destacar esse cuidar do corpo e do espírito, que nesta atualidade tem sido muito deixado de lado. Muitíssimo deixado de lado. Nós resolvemos, quando eu digo nós, é para que pensemos em termos de humanidade. Há muitas exceções no que eu vou dizer. Nós resolvemos usar o corpo das formas mais hediondas. Porque é o nosso corpo. Eu tenho direito a usar o meu corpo como eu quero. Só que isto é uma expressão da ignorância. E eu tenho o direito de usar meu corpo como eu devo. É outra coisa. O corpo precisa de cuidados. Se eu trabalho no mercado e dependo do jumento para levar todos os dias a mercadoria lá, o mercado é importante.
mas o jumento é mais. Porque é ele que leva a mercadoria para que eu lucre apresentando-a no mercado. Se eu desmereço esse jumento, se eu maltrato esse jumento, dentro de pouco tempo não terei mais quem leve a mercadoria para eu vender no mercado. Sofrerei muito mais que terei que levar no dorso. Sofrerei mais que terei que arranjar outra forma de levar essa mercadoria à praça de vendas. De modo que, nesse mundo de novidades, tudo que aparece diferente a gente come. A gente sabe que a indústria química está aí, ótima, firme e forte. A gente vai deixando de lado o tradicional preto e branco, feijão com arroz, né? A gente vai deixando de lado os vegetais, os legumes, que a gente sabe de sua importância. E começamos a entrar nessas coisas estranhas, novas, que aparecem por aí. Mas é gostoso, é que a química tem sabor para tudo. Imita sabor de tudo. A gente prova, ninguém está proibido de provar. Mas aí a gente lê na lata, no vidro, no frasco, na receita, a descrição dos componentes. E aí a gente se dá conta de que aquilo não é bom para nós. E se aquilo não é bom para nós, a gente ignora que aquilo existe. Ignora. Não precisa sofrer. A gente entra no mercado quantas vezes for, aquela prateleira não nos diz nada. Viver de acordo com a verdade que eu conheço para cuidar do meu corpo. Tal coisa não é tão saborosa, mas é muito saudável. Então eu vou educando o meu paladar para que eu possa ingerir alguma coisa que não seja tão saborosa, mas que é muito saudável. E isso corresponde a uma maturidade da alma, a uma maturidade do espírito. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo nos propõe cuidar do corpo e do espírito, é porque um depende do outro. O corpo somente sobrevive se o habitante cuidar bem dele. Mas o habitante somente evolui na terra se tiver o corpo em boas condições. Daí o Livro dos Espíritos estudar conosco a influência do organismo sobre o espírito, a influência da matéria sobre a alma. É tolice imaginarmos que nós não recebemos a contraproposta, a influência da matéria sobre nós espíritos. Quem é que consegue ser feliz com cólica? Seja renal, seja hepática, seja menstrual. Por mais que eu seja uma pessoa de bom humor, mas com dores, não dá para ser feliz, diz o ditado. Logo, eu dependo de um organismo em dia para a manutenção do meu estado de bom humor. Cuidar do corpo. Quando a gente passa dos 30 anos, não é o meu caso, felizmente, mas há muitas pessoas que já passaram dos 30 anos, começar a fazer como obrigação, como se escova os dentes todos os dias, como se toma banho alguns dias, né? Fazer o seu check-up todos os anos. Marca no calendário, mês de abril é o mês do meu check-up. Ver como é que está o relógio, como é que estão os seios, como é que está o útero, no caso das mulheres, como é que estão as gônadas,
Nesse mundo de muita excitação sexual, de muita efervescência, de muita apelação, nós descarregamos muita coisa para o centro básico, para o centro genésico. Coisas que a gente gostaria de fazer, mas não tem coragem. Coisas que a gente gostaria de fazer, mas não tem oportunidade. Nós vamos sobrecarregando as gônadas. Hoje em dia, grande número de homens morrendo com cânceres lá embaixo, na faixa do centro básico, do centro genésico. Então, anualmente, vamos lá fazer o toquezinho. Ah, mas eu sou homem. É bobagem. Se é homem mesmo, vai cuidar do corpo. Esse machismo, eu não quero que nenhum médico me toque. Vai morrer mais cedo, as minhocas todas vão tocar. Né? Então é melhor um dedinho hoje do que um monte de minhoca amanhã. As mulheres também sofrem exames muito desconfortáveis, mas em prol da sua saúde. Então, não custa cuidar do corpo. Não é se tornar hipocondríaco. É dar ao corpo o valor que ele precisa ter. É ele que me ajuda a levar minha mercadoria para o mercado. É ele que me ajuda a ganhar meu sustento diário. É ele que me ajuda a me relacionar com as pessoas, a ir e vir aqui e ali. É ele, na terra é ele que me ajuda. Porque por mais que eu queira a maior festa da cidade, se as pernas estiverem doendo, se o reumatismo me pegar, se as varizes começarem a doer, não tem festa mais. Então eu tenho que cuidar do corpo, porque esse jumentinho é que me permite lucrar nas coisas que eu faço, que me permite ganhar a vida. Quando eu cuido do corpo e arrebenta-se-me um aneurisma, eu tenho a consciência em paz de que eu fiz o que era meu dever. Então eu sei que aquilo estava na cota de minha expiação. Mas quando eu me descuido, eu posso estar criando uma expiação para o futuro, por relaxamento do corpo. Quando a gente está fazendo o que deve, e acontece um episódio qualquer conosco, nós temos a certeza de que daquilo a gente não podia fugir, era da lei. Mas se eu estou relaxando com minha saúde, e me ocorre qualquer evento desses, de me levar para a cama, para o leito, para o hospital, ou até para o mundo espiritual, eu não posso garantir se havia chegado mesmo a minha hora, ou se eu precipitei a chegada dessa hora. Há pessoas que embutem muito as emoções, em nome da educação. São educações muito castradoras. A gente não chora de alegria nem de tristeza. A gente não fala jamais o que aborreceu nem o que deu alegria. A gente não muda a expressão facial. A gente não enrubesce nem empalidece. A gente fica impassível. Mas em nome do princípio da conservação da energia, essa energia tem que estourar em algum lugar. Aí dali a pouco é um infarto. Dali a pouco é a crise renal. Dali mais um pouco é o problema do baço, do pâncreas. É o problema ósseo. É o problema da coluna. Porque sobre o sistema nervoso central, a gente descarrega tudo o que acontece. Então, quando a gente briga com alguém, no outro dia a gente está imprestável. Ai, parece que eu levei uma coça. Mas eu não fiz nada demais, a gente não se lembra. Não associa que o lado emocional tem a ver com o sistema nervoso central. E quem tem tendências está com a coluna imprestável. Hoje eu não posso nem andar. Quem tem problemas com o tal do ciático, depois de uma briguinha, de um aborrecimento falado ou introjetado, está com ciático imprestável. Ai, hoje eu estou com esse braço
E tome de massagem, tome disso, tome de Dorflex, tome sei de quê. Mas não tome de moralidade. Mas não tome de ajuizamento. Mas não tome de bom humor. Mas não tome... Nós nunca vinculamos que o espírito está ligado ao corpo. Tudo que ocorre na cabine espiritual se derrama sobre o comboio corporal. Nós pregamos no espiritismo que o perispírito está ligado ao corpo célula por célula, mas isso fica no campo da teoria. Se o perispírito está ligado ao corpo, se o corpo espiritual está ligado ao corpo físico, célula a célula, tudo que ocorre no corpo espiritual, tudo que se passa com o espírito, é derramado para o soma. E a ciência médica descobriu isto de certa forma, sem dizer que é espírito, sem afirmar que é espírito, mas é psique. E aparecem as doenças psicossomáticas. Elas não acontecem de fora para dentro. Elas explodem dentro e erupem para o lado de fora. Depois de um aborrecimento, quanta gente tem urticária, acnes, problemas variados que erupem, mas há outros que não vêm para fora, eles estouram para dentro. Sangramentos, corrimentos, rompimentos de vasos. Há pessoas que ficam com o corpo com manchas roxas, vão rompendo os vasos. Rompem-se filetes nervosos. A pessoa tem regiões adormecidas. Tudo porque não vivemos de acordo com a verdade que a gente conhece. A gente sabe que é o espírito que dinamiza o corpo. E o corpo responde em cima dessa dinâmica. Se eu excito sobremaneira minhas células, depois elas me respondem com espasmos. Se eu descarrego sobre as minhas células energias envenenadas, as minhas células começam a se desenvolver de forma desequilibrada. Há uma desarmonia na função do sódio e do potássio celulares. A minha célula cresce, se agiganta de forma perturbada, como se rompesse a sua estrutura basal, a sua estrutura de base, e eu estou diante de uma célula cancerosa. Ela vai se desenvolvendo de maneira anômala. E os espíritos dizem que 10 pessoas que apresentam um mesmo câncer, em cada uma esse câncer foi desenvolvido por uma razão particular. O Espírito Camilo nos diz que nós produzimos nossa própria doença. Ninguém tem a mesma doença, ainda que tenha o mesmo nome. Uns carregam problemas cardíacos hoje, por causa dos crimes cometidos ontem, que sobrecarregou de remorsos a alma. Outros pelos excessos de ontem, que sobrecarregou o centro emocional. Pelas violências contra si mesmos, práticas esportivas, sociais, de grande emotividade, sem nenhuma utilidade. Rinhas de galo, futebol, Fórmula 1, 3... Vamos ter uma geração futura de muitos cardíacos, que já começam hoje, porque a gente não sabe ser desportista. Como somos ainda espíritos muito inferiores, nós somos apaixonados. Se o meu carro perder, se meu cavalo perder o páreo, se meu time perder, eu me embriago, eu me mato, eu xingo os outros, eu aborreço com os outros. Eu mato, há crimes. Eu me mato. Vejamos como
Na terra encontramos esse desequilíbrio. Há pessoas que ficam na beira do sofá assistindo futebol, elas estão geladas, elas estão trêmulas, elas não ouvem, elas não veem, a não ser aquilo. E elas estão sobrecarregando o organismo. 90 minutos de hipertensão emocional. Imaginemos isso ao longo de uma semana de torneios. Os jogadores estão enriquecendo e a gente está morrendo. Então, é claro que quando a gente diz essas coisas, parece uma coisa meio antipática. Mas isso faz parte da vida. E nós estamos querendo propor a vivência daquilo que a gente conhece como a verdade. Não estamos propondo que ninguém deixe de assistir a futebol, gostar de Fórmula 1 ou de corrida de cavalo. Mas a forma como a gente gosta, a forma como a gente torce, a maneira como a gente vibra, é que tem que mudar para que eu não me mate, em nome de uma paixão. Daí, quando eu consigo me ajustar, se meu time ganhar eu comemoro, se meu time perder eu comemoro o do outro que ganhou, porque é tudo treino para que a gente seja fraterno. Por que eu tenho que ganhar sempre? Eu sou assim na vida também. Eu tenho que lucrar em tudo, sempre. O reflexo do meu caráter no meu esporte, né? Eu jogo o que eu sou para aquilo que eu faço. Se eu sou assim, no esporte eu tenho que ganhar sempre. Eu gosto de curtir os outros, tirar sarro dos outros. Ai de quem venha mexer comigo. Então eu sou um espírito imaturo. Não posso ser pacífico. Nenhum imaturo é pacífico. Pode ser passivo, pacífico não. O pacifismo é diferente da passividade. A passividade é a inércia, é a inoperância, é a incapacidade. O pacifismo é a atividade pró-bem. O pacifismo é a proposta de crescimento. O pacifismo é a realização da paz. Não confundamos isto. Então, cuidar do corpo e do espírito é algo fundamental para nós. Está na hora? 5 minutos mais a senhora me dá? Hoje tem que respeitar as mulheres todas, estão mandando no mundo. Eu respeito. Paz na relação familiar. Ora, quando eu penso na paz na relação familiar, saiu tudo. Eu me pergunto, o que justifica a existência da família? Para eu entender o que eu preciso fazer em determinado contexto, preciso me dar conta desse contexto. O que justifica a existência da família? Por que Deus nos reúne em família? Deus nos reúne em família porque Ele pretende que nós nos relacionemos com a família terrestre inteira, nossa família planetária inteira. Nesse momento passa seu número de 6 bilhões de criaturas. Então, para que ao longo do tempo eu consiga me relacionar bem com 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 1 milhão de pessoas, 6 bilhões de pessoas, eu preciso treinar a lidar bem com 2 pessoas, com 3 pessoas, com 4, com 10 dentro de casa. Então a família corresponde a esse laboratório, a esse cadinho, onde nós somos treinados a lidar com as pessoas. A proposta da família é a de um microlaboratório, porque dentro da nossa família nós achamos exemplares de todos os caracteres que a gente vai achar na vida, no mundo.
Costumo dizer que às vezes chegamos na repartição de trabalho e achamos um chefe incompreensível, um chefe duro, difícil. Aí a funcionária diz: estou acostumado com meu pai, é exatamente assim. Ela já conhece. Aí o chefe tem aquele empregado que a gente diz assim: leve isso ali. Aí ele leva. Aí ele vem e senta. Meu filho, agora vai lá. Aí ele vai. Aí ele vem e senta. Eu tenho um filho que exatamente só faz o que a gente manda. Só que na repartição ele está ganhando salário. Ele não é aquela criatura que tem atividade. Chefe, agora o que é que eu faço? Onde é que eu vou? O que é que eu tenho que fazer agora? Ou aprende o serviço. Ele faz aquilo e senta. Aí a gente manda fazer outra coisa, vai e senta. Aí o chefe diz assim: eu tenho um filho, eu tenho uma filha exatamente assim. Se mandar, faz. Se não mandar, fica sentado. Nós acabamos por nos dar conta de que no nosso circuito mais próximo, haverá alguém muito parecido com aquele que a gente acha no mundo. Já estou acostumado. Meu marido é isso aí. Minha esposa é isso aí. Meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe. Nós sempre relacionamos as pessoas do nosso conviver com as pessoas da nossa ação doméstica. Deus nos faz viver em família para que a gente se acerte com o mundo. Aí na outra encarnação, Ele me manda outros exemplares para que eu aprenda a viver com os diversos tipos psicológicos existentes no mundo. E eu sou também um tipo psicológico com o qual os outros vão aprender a conviver. Quantas vezes a gente se dá conta na família: eu sei que eu sou ranzinza, mas eu também aturo vocês, a preguiça de vocês, não sei de que, não sei o que lá. Nós nos damos conta daquilo que a gente carrega, que é uma deficiência ou que é uma virtude. Vocês sabem quanto tempo eu estou sendo paciente com isso. Só que não dá mais, porque com a minha paciência vocês não estão mudando. Quer dizer, a própria pessoa tem consciência daquilo que ela está desenvolvendo, daqueles problemas que ela carrega, e isso no seio da família é muito enriquecedor. Os filhos saberem quem são seus pais, os pais saberem quem são seus filhos, os esposos se entreconhecer. Isso é muito importante. Não é a gente conhecer a fragilidade do outro para espezinhar o outro, para amar mais. Se eu descubro a fragilidade do outro, eu sei onde eu posso ajudar o outro. Quase nunca a gente é frágil na mesma coisa do outro. Então um tem uma fragilidade numa área que o outro não tem. Esse é forte numa coisa que o outro não é. Nós temos um casal de amigos em nossa cidade, que a esposa é médica e ele é engenheiro. Ele é aquele homenzarrão, né? E resolve as coisas com muita facilidade, tem um bom discernimento para negócios. Na sua área de engenharia ele trabalha com a parte comercial da empresa. Mas quando aparece barata em casa, ele sobe na mesa e a mulher é que vai matar. Deve ser bobo, rapaz. Pelo amor de Deus, não posso nem ver. É um homem de quase 1,80 m. Um raciocínio fácil, mas aquele insetozinho, aquela cucaratinha, coloca-o em pânico. E a mulher ri. E eu estava em casa deles numa manhã, um domingo, e estou vendo ele subir na cadeira, e subir no banco, e subir pálido. Eu disse: o que está acontecendo? Aí ela: pode deixar, eu já sei. E pegou o chinelo e correu atrás. Era daquelas irmãs voadoras, aquelas que andam de sapato alto, né? Eu digo: meu pai do céu. Então, cada um com a sua fragilidade. De onde aquele homem trazia este pavor? De baratas? Não sabe.
Há coisas tão injustificáveis para nós. E eu perguntava, por que você tem medo de barata? Aí eu não sei, Raul, eu vejo aquele bicho andando de salto alto, já me dá uns arrepios por dentro. Quem vai saber? Onde estão aquelas matrizes do medo de baratas? Eu me recordo que eu tinha, na minha adolescência, não sei como começou, pavor a sapos. Pavor com 2 P's. Era uma coisa horrorosa. E onde eu ia tinha sapos. Nos meus sonhos apareciam sapos. Eu dizia, o reino do céu deve ser uma saparia só, porque não é possível uma coisa dessa. Visitei uma cidade do Ceará, chamada Tabuleiro do Norte, para quem quiser conferir. Cheguei durante o dia para fazer uma palestra à noite. Me levaram para conhecer a cidadezinha agradável, simpática, no centro da cidade, um lago maravilhoso, com aqueles vegetais em volta. Saímos para o clube, para o local da palestra, ainda com o sol se pondo. E quando voltamos, às 10 horas da noite, as ruas estavam coalhadas de sapos. Eu nunca tinha visto algo igual, coalhadas. Quando eu fui atrás do dono da casa. Eu digo, meu Jesus Cristo, eu não posso dar vexame aqui. Aí ele abriu os portões, os jardins dele estavam apinhados de sapo, de todos os tamanhos e cores e gritos. Os que gritavam mais eram os menorzinhos, faziam mais barulho. Tinha uns enormes golos, ele ia empurrando com o pé e os bichos iam caindo de papo para cima. Eu digo, Jesus Cristo, eu não ponho o pé nisto. E aí, eu que me dei conta, eles saíam do lago à noite e vinham andar na cidade. Entravam em todos os quintais em torno da lagoa e as pessoas estavam acostumadas com sapo. Meu coração batia na garganta. Nos levaram à mesa para o jantar. Eu digo, meu Deus. Eu ficava pensando, enquanto comesse, e pulasse um sapo dentro do tacho de comida. Eu ficava imaginando aquele negócio. Eu fui ao banheiro lavar as mãos. E quando cheguei na casa, aquela parede do banheiro pintada de tinta óleo verde. E um monte de sapinhos na parede. Eu digo, eu morro apodrecido, mas eu não tomo um banho nesse banheiro. A dona da casa foi me apresentar o quarto de dormir. Nós íamos dormir lá. Não tinha cama, eram redes. Eu digo, neném não vai. Imagina eu acordar com carinho de uma sapa. Não vou. E o companheiro que foi me levar de Fortaleza, que não tinha medo de sapos, mas tinha compromissos no dia seguinte. Raul, você topa? São 10h30, você topa a gente voltar hoje? Eram 2h30 de carro. Eu digo, claro que eu topo. E viajamos de volta. Pois bem, Divaldo Franco me convida para ir com ele a uma cidade do interior da Bahia. E eu fui. Nessa cidade que ele já visita há 23 anos, 24 anos, era Barro, uma cidade do interior, nova e com poucos progressos. E todas as tardes de sábado, quando ele está nesta cidade, ele faz o culto com a família da casa e com os amigos da vizinhança. E naquele ano que eu estava, na grande copa cozinha da casa, aquela mesa comprida, as pessoas assentadas, a porta ao fundo, Divaldo de costas para a porta, e eu assentei-me na soleira da porta que separava aquele cômodo da sala, olhando para fora, para o quintal. Havia chovido à tarde. Divaldo começou a falar, a comentar, e eu estou vendo lá fora no quintal um sapo que vinha pulando. E eu digo, Jesus Cristo, o Senhor veja lá. Eu acho que o Senhor ainda tem juízo. Eu tinha certeza do que aquele sapo ia fazer.
mas certeza como tenho a de que vou morrer um dia. O sapo veio saltando, parou na porta da cozinha, bochechando como bom sapo. E eu só tive tempo, meus irmãos, era uma distância razoável, de segurar a gola de minha camisa, de prender, e o sapo saltou no meu pescoço. Divaldo estava de frente para mim, me olhou, deu um sorrisinho, eu não tinha cor. Ali eu devo ter perdido toda a melanina. Fiquei o próprio Michael Jackson. E eu sentindo o papo do sapo no meu pescoço, eu não ouvia mais evangelho, eu não era mais espírita, eu era um desesperado. Praguejei o Greenpeace, todo mundo que defende natureza. E eu segurando a camisa e orei. Eu falei, Jesus Cristo, Senhor, como diz o Chico Buarque, é um cara gozador. E orei como nunca. Os jatos de fluido que eu mandei devem ter arrombado as portas do céu. Porque do jeito que o sapo pulou no meu pescoço, ele pulou para a porta de volta. E eu não alarguei a camisa. Falei, vá lá, se ele deixou uma baba e uma coisa, sei lá. Terminou o culto. Divaldo voltou para mim com medo da ranzinha. De ranzinha? Ranzinha é que você não estava com um bicho no pescoço. Aí eu fui tomar um banho de 1h30. O pescoço ficou esfolado, mas enquanto eu lembrava do sapo, eu esfregava. E eu jurei a Deus, naquela tarde, que nunca mais eu teria medo de sapos. Eu tinha passado o máximo, não tinha mais o que passar com sapo. Ele pular no meu peito, um sapo teleguiado, aquilo é coisa de obsessor. E a partir dali, nunca mais eu tive medo de sapos. Já peguei, aí aprendi a pegar, né? Aquela coisa fria. Ele é frio. Aprendi a pegar, a tirar, que o povo dizia. Aí eu fui me dar conta que era coisa da minha infância. Ele tem um leite, ele espirra no olho, ele cega, ele não sei de quê. As pessoas põem medo nas crianças. Não ensinam a lidar. Põem medo. Aí eu fui descobrir de onde é que vinha aquele pavor. Das falas dos adultos. E eu comecei a racionalizar. Peraí, gente, eu sou um homem universitário. Que bobagem é essa? Aí eu olhava o sapinho, quando ele bochechava para mim, eu bochechava para ele. Fomos ficando amigos. E quando eu chego em Porto Rico, primeiro presente que eu ganho, um prato com um sapo. E um poema ao sapo. Porque o símbolo de Porto Rico é um sapo. Eu digo, agora, meu irmão, você venha com Deus, que agora eu já sou outro homem. Em outra época eu quebrava o prato no hotel. Medos. A gente sobrecarrega a alma de medos. Nós vamos fazer um rápido break. Até já.